Bom dia a todos, meus queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de outubro de 2024, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. A nossa lição de hoje, a lição 276. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Amo esta lição e vocês já vão saber o motivo. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O nosso texto desse grupo de lições, o texto de número 6, o que é o Cristo. Vamos a ele. Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência na qual foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo. E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou, e a meta da expiação foi, enfim, alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como seu Filho. A lição 276, para ser praticada no dia 3 de outubro, o verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo, Observando aqui que a palavra filho está com letras maiúsculas, E Deus está se referindo a nós, seus filhos, a todos nós. Gente, o meu tablet... Um minuto. Gente, desculpe a interrupção, mas eu esqueci de colocar o meu tablet para carregar e aí ele desligou na hora que eu estava gravando, tá? Vamos lá, lição 276, o verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo.
E assim Deus veio a ser o pai do filho que ele ama, pois assim ele foi criado, o filho. Esse é o verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Aceitemos a paternidade de Deus, aceitemos que somos filhos de Deus e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no seu amor, no amor de Deus, estamos negando o nosso ser para ficarmos em dúvida quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu verbo na nossa criação, para lembrarmos-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. Pai, o teu verbo é o meu, e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras, lição 276, para ser praticada no dia 3 de outubro. Né? Agora eu vou ler aqui para vocês diretamente do livro. Acho que é a primeira vez que eu vou ler esse texto para vocês diretamente do livro. Tá? Então só um minuto aqui para eu encontrar onde a lição está. Lição, que é o Cristo. 277, que é o Cristo. Peraí. Lição 276, né? Então vamos lá. Vamos lá. Comentário. O verbo de Deus, a frase o verbo de Deus em Um Curso em Milagres é definida aqui como: o meu filho é puro e santo como eu mesmo. Em outra sessão do livro em outra sessão do livro de exercícios, nos é dito que eu sou como Deus me criou. Sim, lição 110. Nós fomos criados pela sua palavra, pelo verbo de Deus. E como na Bíblia, Deus falou e então tudo foi criado, né? No princípio havia o verbo, né? Tá lá no início, lá no Gênesis, né? Que aliás é bastante específico, falando sobre como se dá a criação, né? Se eu não me engano, a frase é: o verbo se fez luz, né? Depois eu olho para vocês, tá? Tô com a Bíblia aqui do lado. Exatamente, tá aqui, ele tá dizendo: nós fomos criados pelo verbo de Deus. Deus disse que haja a luz, e a luz se fez. Da mesma forma, Deus falou: o meu filho é puro e santo como eu mesmo, e o filho puro e santo como Deus veio a existir. O pensamento ao nosso próprio respeito foi o seu ato criativo de paternidade. Então Deus pensou em você e você passou a existir, meu querido, minha querida. Deus pensou em mim e eu passei a existir. Não é lindo isso? Sim. E essa criação, ela permaneceu inalterada e inalterável. Olhem que interessante. Nós, enquanto criação de nosso Pai, nós não fomos alterados e não é possível sermos alterados, tá? Eu não posso fazer de mim mesmo algo diferente daquilo, algo diferente de como Deus me criou. E aí ele cita a lição: aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Ouvir o verbo de Deus é aceitar a sua paternidade, aceitar que nós fomos criados no seu amor e não podemos ser diferentes
da forma como Ele nos criou para sermos. É aceitarmos a expiação, né? É um fato que não pode ser modificado, né? De que eu, isto é, o meu verdadeiro ser, e não a imagem egóica de mim mesmo, eu sou puro e santo, assim como Deus. Então eu não posso mudar isso. O ego pode me dizer o que ele quiser, mas isso não altera a verdade de quem eu sou, certo? Conseguem entender isso? Basicamente é isso, é disso que ele está falando, tá? E aí ele cita a lição. Pai, o teu verbo é meu. E é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos. Que me são dados, os meus irmãos me são dados, para eu estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Tá? O que eu quero comunicar aos meus irmãos e irmãs é que de todos eles compartilham esta inocência comigo. As minhas mágoas, os meus julgamentos ou as minhas críticas comunicam culpa. O meu perdão comunica a eles a sua própria inocência. Pai, por favor, me mostre como comunicar a expiação no dia de hoje. Me mostre como, em palavras e atos, falar o verbo de Deus. Você é puro e santo assim como Deus. Meu filho é puro e santo como eu mesmo. Né? O Cristo, e isso claramente se relaciona com as sessões iniciais desse texto, o que é o Cristo, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ela é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. É a única parte, né? Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Muito bom, né? Ele fazer essa correlação, tá? E aí ele vai comentar o texto. O que é o Cristo, o parágrafo 3, versículos 3 a 4. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade, o resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória, e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo, tá? Então eu posso pensar, ele está comentando agora o texto que é o Cristo, tá? Então eu posso pensar, ok, o Cristo é a única parte real de mim mesmo. Todo o resto, todas as coisas que eu penso que eu sou, na maior parte do tempo, são apenas sonhos. Mas esses sonhos, eles parecem ser muito, muito reais para mim. Então, o que eu faço o que eu faço com todos esses sonhos? A resposta está em 3 palavras. Os sonhos são dados a Cristo. O curso frequentemente nos pede para que façamos isso de formas variadas. Ele fala em trazermos a nossa escuridão para a luz, em trazermos as nossas fantasias para a realidade, em trazermos as nossas ilusões para a verdade. Nós, em nossa confusão, não podemos ver a verdade a respeito de nós mesmos ou dos outros, porque nós estamos cegados pelas nossas próprias ilusões. O Espírito Santo foi criado por nós
para vermos a verdade, para ver a verdade em nosso nome, até que possamos ver a verdade por nós mesmos. Ele representa o Cristo para nós. Ele é a lembrança de Deus em nós, como falava a minha professora, né? Ele representa o Cristo em nós. Quando levamos os nossos sonhos para eles, ele então os traduz em verdade. Em termos práticos, isso significa que quando eu me torno consciente de que eu estou vendo a partir de um ponto de vista egóico de separação e ataque, eu preciso me aquietar e gentilmente expor essas crenças ao Divino Espírito Santo dentro da minha mente. Eu preciso dizer a ele: é assim que eu estou agora vendo as coisas. Por favor, me mostre como você as vê. Eu estou disposto a ver as coisas de uma forma diferente, né? Então é aquele pedido, aquela oração que eu sempre ensino vocês a fazerem. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a ver essa pessoa, essa situação com os olhos do Cristo. Por favor, me ajude a ver essa pessoa, essa situação a partir dos olhos do amor. Eu ainda não consigo ver, mas eu estou disposta a ver. Eu estou disposta a ver o meu irmão a partir dos olhos do amor. E olha, gente, isso não vai fazer com que você entre em negação, não. Muito pelo contrário. Isso talvez até faça você encarar uma série de realidades a respeito do seu irmão, as quais você vinha negando até então. Mas você vai ver essa máscara e você vai ver também além. Você vai ver a essência. E a partir daí você vai poder tomar uma decisão a respeito da sua história com esse irmão. Talvez até você nem precise tomar uma decisão, porque na medida em que você começar a vê-lo com os olhos do Cristo, talvez a lição que esse irmão tem para te ensinar, ela termine. E aí esse irmão até pode sair da sua vida, tá? Pensem nisso. A nossa resposta natural, entre aspas, egóica, quando descobrimos pensamentos de escuridão em nossas mentes, pensamentos como a raiva, o ciúme, a autopiedade, o desespero, é escondê-los, a menos que nós estejamos tão cegos que totalmente nos identifiquemos com eles e os justifiquemos. Embaraçados com os nossos pensamentos equivocados, nós tentamos varrê-los para debaixo do tapete e fingimos que eles não estão lá. Mas isso não os dissipa, isso meramente faz com que eles vão para o porão, né? Para o nosso inconsciente. Por exemplo, ao falarmos sobre os ódios do ego, o ódio do ego, o curso nos ensina que nós buscamos o amor, os relacionamentos de amor especial para compensarmos o nosso ódio. E então ele nos diz... Só um minuto aqui que o meu telefone está... Isso é importante. Só um minuto, gente. Ainda bem que ele estava apitando, tá? E aí ele vai citar um texto do livro Texto, que será lido em língua portuguesa. Vamos lá. A língua portuguesa, nossa língua mãe, nossa belíssima língua, tão maravilhosa. É muito interessante que se você compara um curso em milagres em inglês com um curso em milagres em português, o curso em milagres original, ele é bem mais magrinho, ele é tipo uns 20, 30% mais magro em inglês, né? Como a nossa língua, ela é maravilhosamente rica. Nossa, gente, eu abri na página, olha só. Não podes limitar o ódio. O relacionamento especial de amor não vai fazer com que ele não seja visível, vai apenas empurrá-lo para o subsolo e escondê-lo de vista. É essencial trazer o ódio para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo.
pois é a tentativa de equilibrar o ódio com o amor que faz com que o amor seja sem significado para ti. Porque não é o amor verdadeiro, né? É o amor da dualidade, dessa dualidade amor-ódio. Não reconheces a extensão da ruptura que existe nisso, e até que o faças, ela permanecerá sem reconhecimento e, portanto, sem cura, né? Por isso que eu falo para vocês que tem que escrever tudo que vocês estão pensando de ruim, né? É por isso que eu falo para vocês. Gente, não pensem que eu não faço isso, tá? Compra o seu bloco, torne isso um hábito diário na sua vida. Eu não sei qual é a hora do dia que é mais problemática para vocês. Para mim é a hora que eu acordo, né? Me parece que todos os pensamentos escuros vêm do meu inconsciente, então eu prefiro fazer na hora que eu acordo, né? E então não deixem de fazer. E isso vai, inclusive, ter um efeito muito positivo de melhoria nos relacionamentos de vocês e na saúde de vocês, tá? Muito bem. Esconder os nossos pensamentos desprazerosos, isto é, egóicos, é negação. E isso nos leva diretamente à projeção. Nós vemos os nossos pensamentos ocultos passados ao ato, né? Encenados pelos outros. Observem isso é muito profundo. E isso é psicanálise pura, né? Na verdade, um curso em milagres é um grande tratado de psicanálise cristã, né? Cristã não, cristã, né? Escrito por Jesus, né? Inclusive na versão original, vocês que assistem às lives comigo, vocês já viram que várias vezes eu leio textos da versão original onde ele cita Freud, ele cita Jung, né? Cita mesmo, ele fala, o Freud acertou aqui, mas ele não foi tão abrangente quanto era necessário. Ele se esquece, ele não viu, não pôde considerar isso assim, tá? Isso foi tudo suprimido da versão que foi publicada pela Fundação para a Paz Interior e que é essa que chegou pra gente em português, né? A edição original, anotada, ela não tem tradução em português, tá? Nós pensamos que podemos ganhar pontos com o ego ao condenarmos as outras pessoas. E então nós ficamos zangados pelos equívocos dos outros. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando, ao contrário, nós não fazemos nenhuma tentativa de esconder o nosso próprio ego, mas dispostamente trazemos o ego para a luz dentro de nós para que seja dissipado, então ele é dissipado. Nós não temos que compreender como isso acontece, porque não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo que o faz. Tudo aquilo com que precisamos nos preocupar é sobre estarmos dispostos a permitir que isso aconteça. Quando as ilusões que nós estamos escondendo, quando as ilusões que estão escondendo a verdade são dissipadas, o nosso ser santo, o Cristo, é revelado para nós, tá? Então, isso aqui é muito importante, muito importante. E isso Jesus repete no livro inteiro. Se você não está assistindo às lives do livro texto, por favor, assista, tá? Jesus fala disso o tempo inteiro. Você fingir que não está acontecendo, você fingir que você encontra com o seu vizinho e você não quer apertar o pescoço dele, não vai ajudar. Não vai ajudar, tá? Não vai ajudar. Não vai. Na verdade, gente, isso é tão verdadeiro. Na verdade, isso é tão verdadeiro, é ótimo, né? Na verdade, isso é tão verdadeiro, que com muito pouca autoobservação, com um pouquinho de boa vontade, como diz Jesus, você vai ver que isso é assim, tá? E a respeito disso eu quero fazer algumas colocações. Vou ler novamente a lição, para poder engrenar aqui o comentário que eu tenho para fazer hoje. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. E assim, Deus veio a ser o pai do filho que ele ama, a quem ele ama.
pois assim ele foi criado. Esse é o verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser, para ficarmos em dúvida quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai. E a que propósito viemos? Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu verbo na nossa criação, para lembrarmos-nos dele, e assim chamar de volta o nosso ser. Pai, o teu verbo é meu, e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Então, o meu comentário vem para esses versículos aqui. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. E assim Deus veio a ser o pai do filho a quem ele ama, pois assim ele foi criado. Então, gente, a nossa grande jornada para que esse mundo de fantasia e ilusão, esse mundo de sonho, esse mundo de realidade provisional ou provisória, como diz o Tom Wakechild, a grande jornada, a grande sacada que a gente precisa ter para a gente sair dessa percepção de terceira dimensão, para que possamos nos iluminar, caminharmos rumo à ascensão, né? Já estamos nessa via, já pegamos a estrada correta, né? Digamos assim. É você entender que você é o Filho de Deus, a quem Ele ama. Você é o Filho Santo de Deus, você é o Filho puro de Deus. Você é o filho sem pecado. Você é o filho perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. É isso que você tem que entender. Eu já contei para vocês aqui várias vezes que há 8 anos atrás eu entrei para a Seitonoia do Brasil. E a Seitonoia do Brasil se diz ser um movimento de iluminação da humanidade. Atualmente, o movimento internacional da paz pela fé, né? De paz pela fé. Mas, como o nosso mestre Masaharu Taniguchi a chamou, é que seria um movimento de iluminação da humanidade, no qual nós espalhamos a verdade e tentamos conscientizar os nossos irmãos da verdade, o homem filho de Deus. É isso que a gente faz, o homem filho de Deus, né? E aí, algumas aulas atrás, eu falei com vocês. Acabei não elaborando muito o tema e vou elaborar um pouquinho agora. Eu falei com vocês sobre essa questão de a gente tirar a autoridade do lado de fora, especialmente dos nossos pais, e trazermos a nossa autoridade para dentro, para Deus, que está dentro de nós, para o nosso ser crístico, que é a nossa natureza real, né? Então é isso que eu quero salientar para vocês hoje. Os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, no ano passado inteiro nós falamos sobre isso na jornada de cura da criança interior. Vocês têm 1 ano de vídeos aí, né? Muita gente ainda não fez. Se você ainda não fez, por favor, faça. É uma jornada trabalhosa, é uma jornada que vai te ocupar aí pelo menos 1h30, 2 horas por dia para você fazer os exercícios, mas eu posso garantir para você que em 1 ano você vai se transformar totalmente. A sua vida vai se transformar totalmente, tá? E é uma jornada gratuita, tá? Os vídeos estão todos abertos no canal, né? E aí o que acontece? Nós vimos na nossa jornada que os nossos pais são seres falhos, né? Seres normais, como dizia a minha professora, né? Mas nós chegamos até aqui, então nós tivemos o essencial. Mas muito, o grosso daquilo que não funciona nas nossas vidas ainda é porque estamos obedecendo aos mandatos parentais, aos mandatos de pai e mãe,
aos mandatos da nossa ancestralidade que em algum momento foram verbalizados pelos nossos pais ou comunicados de uma forma inconsciente. Porque os mandatos dos nossos antepassados estavam todos dentro deles, assim como estão em nós. E às vezes nós não precisamos falar diretamente para comunicar as coisas, não é? A gente comunica com a nossa energia, né? Quem é mais sensível aqui sabe disso, né? Muito bem. Então, os nossos pais, eles tiveram uma vida que, sob muitos aspectos, nós não queremos repetir, né? Então, muitas vezes você pode olhar para os seus pais e falar assim: eu jamais ficaria num casamento que nem esse. Você pode olhar para a relação do seu pai com a vida profissional dele ou da sua mãe e pensar assim: jamais eu viveria trabalhando desse jeito. Meu pai odeia o que faz. Meu pai levantava segunda-feira de manhã, né? Talvez hoje já esteja aposentado. Levantava segunda-feira de manhã cuspindo os marimbondos todos, né? E aí tem um ditado do mestre que é hilário, né? Que é: o marimbondo pica a cara feia, ou algo assim, né? Então, se você tá de cara feia e tá num grupo com um monte de gente com a cara boa, né? Então o marimbondo vai lá e pica a tua cara, teu braço, sei lá, o marimbondo vai lá te picar, né? Te ferroar, né? Então, como é que a coisa funciona, né? Nós ainda estamos com esses, eu gosto de chamar de mandatos, né? Com essas formas, com essas percepções de pai e mãe cristalizadas dentro de nós. E, infelizmente, a maioria delas não é boa. Por quê? Porque os nossos pais são rematados FDPs? Não. Porque nós estamos tendo, hoje, na humanidade, uma quantidade de energia verdadeiramente em quantidade suficiente que está nos empurrando para esse processo ascensional, tá bom? Então, só que tem um problema aqui, tem um problema. Quando eu me lembro desse verbo de Deus, de que eu sou essa filha dele, né? Que você é o filho dele, puro e santo, né? Como ele diz aqui. Meu filho é puro e santo como eu mesmo. Claro, se é meu filho, ele é como eu, né? Como a gente diz também na Setionaye, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é, né? A gente faz essa brincadeira. Então, olha só, nós estamos tendo essa oportunidade dessa consciência. Talvez os nossos pais nunca tenham tido. Ou talvez essa consciência tenha chegado para eles e eles não puderam acreditar. Eles riram, ridicularizaram, né? Nos criticaram. Não puderam, não foi possível para eles, né? Então, eu tô tirando essa paternidade carnal do lugar de autoridade sobre a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, olha o que acontece. Nossa, eu olhei aqui, tá 33 e 33. Cristo, né? Então, tô indo no caminho certo, né? Quando eu olho e vejo, isso pra mim é um sinal de que eu tô indo no caminho certo. Então, o que acontece? Eu vim através dos meus pais para esta experiência carnal no planeta Terra. Existem bilhões de planetas com vidas. Vidas inteligentes, inclusive. Vidas menos desenvolvidas que a nossa, vidas mais desenvolvidas que as nossas, vidas extremamente mais desenvolvidas que as nossas, tá? Mas nesse plano, nessa terceira dimensão, nesse planeta belo, nesse pálido ponto azul chamado Gaia, Terra, eu cheguei através deles. Eles me trouxeram ao mundo. No meu caso, minha mãe Aline e meu pai Manuel José. Então, a minha gratidão precisa ser nada menos do que infinita.
Porque é só a partir do sentimento de gratidão que eu poderei destituí-los do pedestal divino. No meu inconsciente, ainda vejo meus pais como Deus Pai, Deus Mãe. Então, no meu inconsciente, a minha criança interior ferida ainda está governando a minha vida no sentido de obedecer ou desobedecer diametralmente os mandatos de papai e mamãe. Mas não tem problema, se eu estou desobedecendo, esses mandatos continuam governando a minha vida, porque eu estou dizendo assim, bom, se vocês foram para a direita, eu vou para a esquerda. Mas eu não sei se nesse caso me convém ir para o centro ou ir para a direita mesmo, né? Então, eu só vou conseguir tirar os meus pais desse lugar de autoridade, né? E nesse lugar de autoridade, eu fico, especialmente nos meus relacionamentos, de ódio especial e de amor especial, eu fico refém das experiências que eu vivi na minha infância. Eu tô na minha compulsão à repetição. Eu tô repetindo, eu tô me casando com meu pai, aí eu me separo do meu primeiro marido, eu caso com o segundo achando que é diferente do meu pai. Eu descubro que algum tempo depois ele se transforma no meu pai. Aí eu me separo dele, eu caso com o meu terceiro marido, na esperança de que não venha o meu pai. E esse marido é maravilhoso, é totalmente diferente do meu pai, mas aí 2, 3 anos depois, com quem eu encontro quando eu chego em casa? Com o meu pai. Por quê? Porque eu tô lá, tentando resolver os meus conflitos de infância. Nesse exemplo de eu estar casada com meu pai, eu tenho 2 conflitos aí para resolver. Na verdade, eu tenho 3 conflitos para resolver, no meu ponto de vista. Eu tenho os conflitos da minha relação com meu pai, que não ficaram bem resolvidos. Eu tenho os conflitos que eu vi a minha mãe, da forma como eu percebi a minha mãe no casamento dela ou na relação dela com o meu pai. E eu tenho todos os conflitos das minhas antepassadas mulheres com os homens da vida delas, das vidas delas. Por isso que a gente está fazendo as lives de cura ancestral. Para limpar todo esse inconsciente. Mas eu só vou conseguir ter momento para fazer esse trabalho pessoal a partir de um coração cheio de gratidão. Porque enquanto eu estiver culpando os meus pais pela minha infelicidade, eu não vou sair do lugar. Seja na minha vida profissional, seja na minha vida sexoafetiva, seja na minha vida financeira. Olha só. Na lição de hoje, nós temos a oportunidade de nos lembrarmos de que somos os filhos puros e santos de Deus. E que somos como Ele nos criou. E que herdamos o DNA divino. E nós temos os nossos pais, que também são isso. Na verdade, os nossos pais, eles são nossos irmãos, né? A gente leu ano passado inteiro o livro do Dr. Kenneth Wapnick, Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil. São as relações familiares, né? Eu acho muito engraçado quando alguém chega pra mim e diz assim, não, você... Outro dia eu conversando com uma amiga minha, ela falou, não, você não entendeu. A minha mãe é maravilhosa, o meu pai é perfeito, Não, meus pais são estupendos. E a vida dessa moça, um caos. Um caos. Não, meus pais não. Gente, o primeiro passo é a gente ver que houve muita coisa maravilhosa. E nós temos que ficar gratos não apenas pelo que foi maravilhoso, mas pelo que não foi maravilhoso também, porque tudo nos forjou para sermos do jeito que somos. Mas a gente tem que olhar onde faltou, se a gente quer construir uma vida nova. E essa vida nova, ela só poderá ser construída a partir da tua conscientização e do teu renascimento em Deus, como filho, filha de Deus. Vocês entendem? Só assim. Só assim. Então, essa lição de hoje ela é extremamente importante e ele nos traz o conceito de eu sou como Deus me criou, dito de outra forma, o verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. E em atos também.
Porque quando eu me lembro de que eu verdadeiramente sou filha de Deus, nossa, minha vida vai para outro lugar, né? E, gente, às vezes, você teve um pai, ou uma mãe, ou uma mãe, que acabavam com você. Que diziam que você era um incompetente, que você não ia ser nunca nada na vida, que nunca ninguém ia gostar de você. Como é que alguém vai te aturar? Eu escutei isso outro dia, né? Uma aluna me falando, né? Como é que alguém vai gostar de você? Não tem como alguém querer conviver com você. Não tem como alguém gostar de você. Esse mandato, gente, ele tá lá na tua cabeça. Não, papai, eu queria comprar muito isso. Não, a gente não tem dinheiro e você não precisa disso pra nada. Você tá muito bem do jeito que você tá. E você trabalha que nem um condenado e não consegue ter um aumento, né? Muitas vezes ouvimos, você é burro, você é incapaz, você é incompetente, você nunca vai ser ninguém na vida. E aí adivinha o que a gente faz com os nossos filhos quando eles nascem? Mesmo querendo fazer tudo diferente, a gente só sabe fazer do jeito que a gente aprendeu. Então a gente repete com os nossos filhos. Por isso que Jesus diz o tempo inteiro que o curso não é um curso para você aprender algo. O curso é um curso para você desaprender os modos do ego. Porque tudo de maravilhoso você já é. Então você precisa desaprender todos esses mandatos horrendos que você recebeu na sua infância. E que você gravou, sabe? Aquele pendrivezinho, aquele flash drive obediente que você fala assim, grave o arquivo X, piada aqui, e ele vai lá e grava? É isso. É exatamente isso. É exatamente isso de que se trata o que a gente está falando agora. Então, para você poder, né? Vocês já ouviram falar da lei do vácuo, né? A natureza odeia o vazio. Para você poder trazer Deus de volta para o lugar dele dentro da sua mente, você vai precisar destituir papai e mamãe desse lugar de Deus. Eles não são Deus para você. Eles são apenas os seus irmãos. Apenas. Você deve gratidão a eles, sem dúvida nenhuma. E quando a gente está nesse caminho de amor, é muito fácil ter gratidão. É muito fácil ver onde eles acertaram. É muito fácil ver como eles estavam assoberbados com os próprios fracassos e frustrações pessoais, com as próprias dores, com as próprias neuroses e como no final das contas eles deram pra gente tanto. Mas se a gente ainda tá no ego, como é que a gente vai conseguir agradecer? E se nós não conseguirmos agradecer, nós não vamos conseguir fazer essa mudança interna que vai então gerar uma mudança externa profunda. Você precisa aprender a tirar o teu pai e a tua mãe dessa posição de autoridade sobre a tua vida. Eles têm autoridade total sobre a sua vida até hoje. Talvez não tenham total, porque você já está estudando, você já fez a jornada de cura da criança interior, você já deve ter feito aí tá fazendo o livro de exercícios por várias vezes. Você talvez venha de uma outra religião, de uma outra prática espiritual, você já está num caminho de crescimento. Mas se você for olhar lá, honestamente, você vai falar assim, caraca, eu tô aqui nisso ainda. Porque eu ainda tô, entre aspas, querendo obedecer, querendo agradar o que meu pai me dizia, o que a minha mãe me dizia. Se o seu pai olhava pra você e dizia que você era burro, e ele ainda tá numa posição de autoridade dentro da sua mente, como é que você vai poder se mostrar inteligente? Nossa, seria herético, um crime contra pai e mãe. Você estaria neuroticamente deixando de honrá-los. Não, mas a neurose é justamente honrar isso, tá?
Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é que é honrar pai e mãe. Então, em primeiro lugar, vem Deus. Enquanto a gente não consegue fazer isso, gente, muito poucas possibilidades de mudança se apresentarão para nós verdadeiramente. Tá bom? Então, hoje eu quero que você reflita muito sobre isso quando você praticar a lição. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. Eu sou pura e santa como Deus, nele mesmo. E você também. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.